Você sabe quais são os 5 dinossauros mais cruéis de Acampamento Jurássico? Eu vou te provar quem são eles agora mesmo usando os arquivos oficiais da InGen. Quando falamos da franquia Jurássica, geralmente pensamos nos filmes, na grandiosidade do parque e nos heróis adultos correndo de um lado pro outro. Mas quem assistiu a animação Acampamento Jurássico sabe que a história ali é diferente. A série trouxe uma brutalidade psicológica que muitas vezes supera os filmes. Estamos falando de 6 adolescentes presos em uma ilha, desarmados, sendo caçados ativamente por monstros que não querem apenas se alimentar, querem matar eles. Hoje não vamos apenas listar dinossauros aleatórios, nós vamos mergulhar fundo na psicologia dessas criaturas, vamos analisar o fator sanguinário delas. O que define esse ranking não é apenas o tamanho ou a força, mas a intenção, a maldade, sabe? A eficiência em tirar vidas e o terror que eles causaram durante as 5 temporadas. Começando aqui com o nosso ranking, temos o 5º lugar, que é o trio de Baryonyx, o Green, Caos e Limbo. Diferente dos livros, onde o Baryonyx é apenas um pescador, esse trio em Acampamento Jurássico opera como uma unidade tática de extermínio. Eles entram no nosso ranking porque representam algo assustador, a vingança familiar. E para você entender melhor o nível de crueldade deles, vamos precisar falar da morte do Hap Stever. Hap era um mercenário armado, experiente, mas o trio não o atacou de forma desordenada, eles o cercaram. Na cena a gente não vê o corpo sendo estraçalhado, mas a gente consegue escutar. Os rugidos sobrepostos e os gritos mostram que eles não o mataram rápido. Eles o encurralaram como lobos, fariam, e ignoraram os choques elétricos das armas dele apenas para garantir o abate. Eles suportaram a dor para conseguir finalizar o Hap. Mas o que realmente coloca eles como sanguinários é o arco da Tiff Willey. Quando a Tiff acabou matando o Green, a líder do bando, os outros dois, o Caos e Limbo, mudaram. Eles pararam de caçar para comer e começaram a caçar por ódio e rancor dessa personagem. A cena final da Tiff no iate é a prova definitiva disso. Ela já estava no barco fugindo para o mar. Dinossauros normais teriam desistido, mas Caos e Limbo invadiram a doca, quebraram o vidro reforçado do iate e entraram na cabine. Eles executaram a Tiff não porque estavam com fome, mas para vingar a irmã. Esse nível de rancor coloca eles no top 5. Só que porém eles ficam na nossa base da lista, porque biologicamente eles são frágeis. A Green morreu com um único tiro de rifle. Eles sangram, e morrem como animais normais. Eles precisam de números para conseguir vencer alguém. Só que os próximos da lista, bom, eles já não são tão normais assim. Seguindo para o nosso 4º lugar, temos o touro, que seria um carnotauro. Se os Baryonyx matam por vingança, o touro mata por obsessão. O touro ganha o 4º lugar e supera o trio anterior porque ele é um perseguidor solitário. Primeiro vamos corrigir um mito que muita gente fala. Muita gente acha que a cicatriz no rosto dele veio da explosão no final da primeira temporada. Só que não, mano? A verdade que muita gente não percebe é que Touro acabou ganhando aquela cicatriz quando encurralou o Darius e o Kenji numa jaula de alimentação. Ele estava tão desesperado, tão louco para conseguir pegar o Darius que acabou batendo contra as grades de metal afiadas. Ele acabou meio que se automutilando, rasgando o próprio rosto, na tentativa de tentar alcançar a presa. Isso não é só fome, um animal só com fome desistiria quando se machuca. O touro aceitou a dor pelo prazer de tentar alcançar as vítimas. O que define a sanguinolência do touro é que ele leva tudo para o lado pessoal. No final da primeira temporada, após cair numa armadilha, ser explodido e queimado vivo pelos campistas, ele não fugiu imediatamente por medo, como um animal comum faria. Ele se levantou no meio das chamas, ferido, e encarou Darius nos olhos antes de mancar para longe. Aquele olhar dele era um instinto de sobrevivência, era uma promessa de vingança para o Darius. Ele perseguiu Ben e Bump incansavelmente pela selva na segunda temporada, invadindo o território deles motivado puramente por rancor. Ele sobreviveu a quedas de penhascos que matariam qualquer outro dinossauro. Mas por que será que ele para aqui no nosso 4º lugar apenas, por que será que ele não ficou com o nosso top 3? Porque o touro, ele é um valentão com os pequenos, mas acaba sendo um pouco covarde com os grandões. Vimos isso contra o Bump, quando o anquilossauro acabou crescendo e revidou. O touro não conseguiu penetrar na defesa dele. E o ponto final disso foi na 5ª temporada. O touro foi essencialmente domesticado. A aliança que ele forma com o Kenji, a aliança entre aspas, chegando a aceitar comandos e até fazer meio que um toca aqui com o focinho dele, humanizou o monstro. Um assassino que pode ser controlado e que demonstra lealdade acaba perdendo aquele fator de terror incontrolável que o nosso pódio acaba precisando. E aqui vai um bônus para quem não sabe. Imagina o touro, mas com a capacidade de ficar invisível como um camaleão ou um predador. Tem uma cena no livro durante a noite onde os personagens estão em um observatório e começam a ver um fantasma
fantasma cinzento surgindo ali no meio da escuridão. Eles apontam as lanternas e veem os carnotauros mudando de cor de pele para se misturar com a noite. Eles são descritos como monstros que você só vê quando já estão respirando no seu pescoço. E se o touro tivesse essa habilidade na série, mano, os campistas não teriam durado um dia. Agora, antes da gente entrar aqui no pódio, né, nos 3 topzeiras aqui do nosso ranking, eu preciso saber a sua opinião. Você teria coragem de tentar domesticar o touro igual o Kenji fez? Ou você acha que isso foi loucura? E claro que se você tá gostando dessa análise profunda sobre as criaturas mais perigosas e sanguinolentas da franquia, já esmaga o botão de like, isso ajuda a gente a continuar trazendo esses dossiês jurássicos pra você. Beleza? Então respira fundo porque agora a coisa vai ficar feia de verdade. Seguindo aqui para o nosso terceiro, já entrando no nosso pódio, temos o espinossauro. Aqui a brincadeira acaba, mano. O espinossauro supera o touro porque ele não é apenas um dinossauro de porte pequeno, ele é um super predador. E sim, já foi confirmado que esse é o mesmo espinossauro que aparece em Jurassic Park 3. Você vai notar que ele tá um pouco diferente, né? Depois de 15 anos, ele acabou envelhecendo. Aquela coloração cinza e vermelha do filme deu lugar a tons mais terrosos e opacos, adaptados ao ambiente, mas o tamanho continua colossal. Ele é um titã que carrega um histórico de violência contra humanos. Mano, lembra do filme? O avião acaba batendo na barbatana dorsal dele. Aquele acidente parece ter marcado o animal. Desde então, ele não age como um dinossauro comum que defende o território. Ele persegue pessoas ativamente. Ele caçou o Dr. Grant pela ilha Sorna inteira e acampamento Jurássico ele mantém esse mesmo comportamento obsessivo. A maior prova de que ele é sanguinário está na 4ª temporada, né, no encontro que ele tem com o tigre dentes de sabre, né, o Smilodon. Esse quadrúpede estava caçando as crianças em uma caverna e o espinossauro surgiu, quebrou uma parede de pedra, pegou o tigre na boca e o matou instantaneamente. Mas o detalhe crucial é o que acontece depois. Ele não come o Smilodon. Na natureza, um predador mata para se alimentar. O espinossauro matou um animal enorme, cheio de alimento, né, de carne, largou o corpo no chão e continuou indo atrás das crianças. Ele ignorou uma refeição garantida para eliminar os humanos. Isso mostra que, para ele, nós somos meio que uma praga que precisa ser extinta. Ele é um monstro que atravessa biomas, da água para o deserto, apenas para continuar uma briga. Ele venceu a T-Rex Big It no 1 contra 1 e precisou de 2 T-Rex juntas para fazê-lo recuar. Mano, e note bem, ele recuou, ele não morreu. Ele fica no 3º lugar porque apesar de todo esse poder e agressividade histórica que ele tem, ele ainda é um animal natural. Ele obedece à biologia, né? Só que os 2 próximos da lista são aberrações genéticas que quebram as regras da natureza. Entrando aqui no nosso top 2, temos a Scorpius Rex, né? O E750 criado pelo Dr. Henry Wu. Se o espinossauro é o predador supremo, a Scorpius Rex é a falha genética. Ele é um antecessor da Indominus Rex, né? O primeiro rascunho de híbrido criado pelo Dr. Wu. E ele é a definição de instabilidade. Diferente dos outros dinossauros que vimos, né? A Scorpius não parece funcional. Ela é deformada, com braços longos demais, focinho achatado em movimentos estranhos meio corcunda, quase como se fosse um zumbi. Ela é um dinossauro de porte médio, menor que a Indominus Rex, só que maior que os raptores. Só que o que falta em tamanho, ela compensa em um horror e agressividade. A sanguinolência dela vem de suas armas. Lembra do incidente com a Sammy, onde ela acabou sendo atingida por um dos espinhos da cauda da Scorpius e quase morreu. O veneno causa febre, desorientação e choque anafilático em pouco tempo. A Scorpius não precisa vencer a luta na força física, ela vence pelo veneno, um arranhão e é uma sentença de morte. E além disso, ela mata por esporte de um jeito bem bizarro. Os campistas, ao longo das temporadas, eles encontraram carcaças de dinossauros enormes, como Ceratossauros e Ouranossauros, mortos e abandonados pela ilha. Ela mata e não come. Ela chega até a pendurar as presas em árvores, como se estivesse decorando o território com cadáveres. Mas o que realmente torna a Scorpius perigosa é a sua mente quebrada. Ela tem um distúrbio de atenção severo. Ela é hiperativa e se distrai muito fácil. E existe um defeito na criação dela. Ela fica hipnotizada pelo fogo. Se vê uma chama ou sente um calor intenso, ela congela, totalmente catatônica, atraída pela luz, e qualquer barulho alto faz ela mudar de alvo instantaneamente. Isso faz dela o ser mais imprevisível da lista. Você nunca sabe se ela vai te atacar ou se distrair com alguma fogueira. E para fechar o pacote de pesadelos, a reprodução assexuada dela. Ela não precisa de parceiro, um único Scorpius criou outro em poucos dias. Se os campistas não tivessem por um acaso derrubado aquele laboratório, né, essa praga teria se multiplicado e dizimado todo o ecossistema da ilha.
ela só não é o nosso top 1 porque é imperfeita. Ela se distrai e acaba falhando repetidas vezes. O nosso primeiro lugar não comete erros. Só que antes da gente revelar o nosso top 1, precisamos fazer uma pausa aqui para as nossas menções honrosas. Existem criaturas que não entram no nosso ranking principal de Acampamento Jurássico, mas que possuem uma ficha criminal tão brutal na franquia que seria um crime a gente ignorar. Estamos falando de lendas do terror dos filmes. Primeiro começamos aqui com os compsognathus, né, ou comps para os mais íntimos. Não se deixe enganar pelo tamanho. Nos filmes eles parecem perigosos apenas em bando, mas no livro original Jurassic Park eles são o pesadelo de John Hammond. Esqueça o velhinho bondoso do filme. No livro o Hammond morre sendo devorado vivo por eles. Mano, e o detalhe é macabro. A mordida dos comps no livro tem um efeito narcótico calmante. O Hammond ele sente sono enquanto é comido pedaço por pedaço, paralisado, vendo os bichos subirem nele sem poder fazer nada. Agora aqui na nossa segunda menção honrosa, o Dilophosaurus. Sabe a morte do Dennis Nedry no primeiro filme? No livro é muito, só que muito pior. Depois de ser cegado pelo veneno, o Nedry sente uma dor aguda na barriga. O livro descreve que ele leva a mão ao abdômen e sente uma massa quente e escorregadia. Ele percebe horrorizado que o dinossauro abriu a sua barriga e que ele está segurando as próprias tripas, segundos antes de ter a cabeça esmagada pelo Dilophosaurus. E por último, a crueldade tática dos Velociraptors de Jurassic Park 3. Lembra do mercenário o Desk? Os raptores não o mataram de imediato, né? Eles cortaram um ponto ali na coluna dele, fazendo com que ele ficasse paralisado das pernas para baixo e o deixaram vivo no meio da clareira. E qual o objetivo disso tudo? Usar os gritos de dor dele como isca para atrair os amigos que estavam nas árvores. Quando a armadilha acabou falhando, eles simplesmente quebraram o pescoço dele friamente e foram embora. Isso não é fome, né, pessoal? Se eles estivessem com fome, eles tinham comido, né, o Desk. Isso é sadismo estratégico. Eles não entraram no nosso top 5 hoje, mas com certeza merecem o nosso respeito e o nosso, obviamente, o nosso medo. Voltando aqui para o nosso top 5, vamos aqui para o nosso primeiríssimo lugar, obviamente com a nossa queridíssima Indominus Rex, finalmente aqui com o nosso ouro. Muita gente acha que conhece a Indominus, né, só pelo filme. Só que em Acampamento Jurássico nós vimos o verdadeiro terror dela. Ela vence a Scorpius porque ela não é louca, desorientada, ela é calculista. Enquanto a Scorpius mata porque está agitada, a Indominus mata porque ela gosta e porque ela planeja. Vamos falar de alguns feitos. Em Acampamento Jurássico, ela destroçou o elevador da torre de observação e matou o Ed, um dos cientistas, né, devorando ele vivo em uma das cenas mais tensas da série. Mas a maior prova da inteligência dela é o ataque ao monotrilho. Diferente de um T-Rex que apenas correria atrás do trem, a Indominus fez as contas. Ela percebeu que não alcançaria o trem na corrida, então ela mudou a rota, interceptou o veículo mais à frente e atacou os vagões estrategicamente para descarrilhar o transporte. Ela usou o ambiente contra as vítimas, sabe? Tem uma cena bem interessante também no final de um dos episódios que mostra a Indominus Rex parada na frente do touro, como se fosse acontecer alguma coisa, né? Só que a cena acaba sendo cortada ali e mostra mais pra frente o touro livre, ou seja, a Indominus acabou libertando o próprio touro, né? Aquele Carnotauro avermelhado da animação. Ela age como um general comandando um exército. Ela dizimou o esquadrão da ACU, matou a manada de apatossauros por diversão e enganou os humanos arrancando o próprio rastreador. Ela tem camuflagem, força bruta para virar um anquilossauro e inteligência humana. A Scorpius é um acidente perigoso, né? Foi um teste. A Indominus foi feita com o objetivo de ser uma atração perfeita, só que acabou se tornando uma arma perfeita. Por isso, ela é, sem dúvida, o dinossauro mais sanguinário que já pisou na Ilha Nublar. E aí, você concorda que a Indominus é a rainha ou será que é o veneno da Scorpius que te assusta mais? Se inscreve no canal para mais dossiês jurássicos e até a próxima sobrevivência.